Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Ligue, continue ligando, tá? 9999-8066 é o telefone para você ligar e concorrer, mostra de boca, gente, a estes 2 ingressos para o jogo deste domingo entre Rio Branco e Remo de Belém, valendo uma vaga na próxima fase da Copa Verde 2015. Tá bom? O Rio Branco perdeu a primeira fora de casa, tem a chance agora de se redimir e conquistar a vaga. Nem tudo está perdido. É um jogo de 180 minutos. A primeira fase o Rio Branco perdeu, mas tem a outra segunda fase aí para se recuperar. Agora em casa, com o apoio da torcida, tudo pode mudar. E o Rio Branco tem novidade também, tá? Daqui a pouco no Blog do Esporte você vai saber também sobre isso, com a Jane Silva no Blog do Esportes. E agora, com o apoio do Supermercado Araújo, da Dalca Autopeças e também do Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar com o presidente do Rio Branco Futebol Clube, o Ilimani Soares. Bom dia, presidente. Bom dia. Tudo bem? Tá, tudo jóia. Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Presidente, eu vejo o senhor sorridente. É sinal de que o Rio Branco tem boas novidades, pode entrar em campo domingo com um time bem diferente daquele que se apresentou na semana atrasada lá em Belém, no Mangueirão, quando perdeu por 2-0 para o Remo. Pode acontecer da gente colocar em campo 3 novos reforços. E esses reforços vai depender única e especificamente da regulamentação deles perante a própria Federação Acreana e, evidentemente, pela CBF. Então, são jogadores que, com certeza, se entrarem em campo, eles mudarão o perfil, entendeu, daquele time que jogou anteriormente lá em Belém contra o próprio Remo. Agora, essa vitória de 2-0 que o Remo teve perante o Rio Branco, eu acho que não é claro, é uma vantagem no decorrer do que acontece mesmo no futebol, nos 90 minutos. Agora, só que nós temos outros 90 minutos para tentar, vamos dizer assim, superar esse placar negativo que nós tivemos e fazer tudo para que a gente possa, inclusive, surpreender o Remo, porque são placares que, dentro daquilo que a gente pouco conhece de futebol, foi um placar que não houve assim uma superioridade em campo. E sim foi um gol Nos detalhes. De detalhes, foram algumas falhas que aconteceram coletivas e não mostraram em momento algum aquela superioridade em campo. E o Rio Branco, eu acredito que se entrar consciente em campo, procurar ter a consciência de que procurar os 2 gols ou um a mais, eu acho que não é impossível. E, acima de tudo, eu acredito que nós jogamos em casa e pedimos também para aqueles torcedores, entendeu, que vão, com certeza, ir assistir o jogo, que eles estejam lá presentes para que possam, entendeu, arrancar gritos da torcida e motivar o time, entendeu, para que a gente possa conseguir um resultado positivo para a gente ir à próxima fase. Levando em conta as condições que o Rio Branco enfrentou, condições adversas, fora de casa, o estádio praticamente lotado, o time recém-formado, sem poder contar com os reforços contratados, não foi um resultado que estava fora do planejamento do Rio Branco. Resultado natural, vocês encaram isso? Não vamos dizer resultado normal, até porque 2-0 para um jogo de 180 minutos, ele não é tão normal, porque a gente sabe que para a gente superar aí, a gente teria que fazer pelo menos um a mais para ter os 3-0 e ter um golzinho lá poderia ter. Um gol lá poderia ter, entendeu? Abrilhantado mais. O Rio Branco teve chance, né? O Rio Branco teve chance. Nós tivemos chances, mas não foram aquelas chances cristalinas, foram chances remotas que, se a gente tivesse tido um pouquinho de sorte, com certeza a gente teria conseguido. Mas futebol, Muniz, futebol se resolve dentro de campo. E eu acredito que, como eu falei anteriormente, se a gente conseguir colocar esses reforços, entendeu, que a gente está procurando, e já procurou regularizar a situação deles, agora falta só a liberação da própria CBF, eu acredito que a gente possa fazer frente ao Remo. E fazia mais de 20 anos que o Rio Branco não perdia para o Remo, né? Com certeza. Então isso aí também ajuda. Aliás, muito. O Remo continua com o Rio Branco atravessado na garganta, né? O Rio Branco foi lá e arrancou, né, das mãos do Remo a Copa Norte em 97, 98, né? 97. Então isso aí não deixa de ser uma das coisas, entendeu, que deixa o paraense, como diz mesmo, com a espinha na garganta. E a gente sabe que
isso aí conta muito, entendeu? Sempre é falado a respeito. O Remo é um dos maiores rivais do Rio Branco, né? Na região norte? Eu acredito que sim, na região norte sim. Nós também temos o próprio Nacional, temos alguns outros clubes daqui da própria região, mas que eu acredito que o Remo, pela sua pujança, pela sua grandeza, até pelo nome que ostenta a nível de futebol brasileiro, eu acredito que é ele, entendeu, um dos maiores rivais do futebol acreano. E, entretanto, a gente sabe que hoje o Paysandu se encontra numa situação melhorada e, entretanto, não existe essa rivalidade, Rio Branco e Paysandu. Então, a coisa é entre Remo e Rio Branco mesmo. Presidente, o senhor é um presidente diferente. Foi jogador de futebol há mais de 30 anos, prepara as categorias de base, então o senhor vive o dia a dia do time. Diante disto, o senhor se arriscaria a dizer que o senhor confia no resultado positivo domingo? Eu não diria garantir a classificação, mas uma apresentação à altura das tradições do Rio Branco, com o time jogando para frente, buscando a vitória a todo momento? Olha, eu diria que confio sim, até porque a gente está o dia a dia ali presente aos treinamentos, a gente participa diretamente ali assistindo, vendo e muitas vezes até conversando com o Zezito, de maneira não interferindo no seu trabalho, mas de qualquer maneira a gente participa diretamente disso aí. E eu tenho absoluta certeza que com os jogadores que a gente tem atualmente, que estão em condições de jogo, e aqueles que ainda não se encontram, mas eu acredito que até o final do dia, com certeza a gente terá esses jogadores liberados, eu confio bastante, não só com a entrada desses, como também dos que permanecem jogando. Então eu acredito, entendeu, que o clube ou os atletas irão fazer tudo de bom, entendeu, pelo clube. O senhor diria então que o Rio Branco depende apenas do jogo, da burocracia, mas os jogadores estão do ponto de vista técnico e físico e psicológico também preparados para entrar em campo domingo? Com certeza. Não vamos dizer burocracia, até porque quando existe um entrave na burocracia, a gente acha que a burocracia aqui entravou. Não. Nós temos que levar normal em consideração que são processos normais, são coisas, entendeu, que normalmente vem acontecendo. E como também há poucos dias atrás esses atletas chegaram. Agora, o que veio atrapalhar, vamos dizer assim, em grande parte, entendeu, da coisa, foi exatamente de segunda a quarta-feira a gente não ter expediente a nível de Brasil, principalmente a nível de federação. Perdemos 2 dias, então. Evidentemente que esses 3 dias, entendeu, foram cruciais para o Rio Branco. Presidente, o técnico continua com todo o crédito da diretoria? Com certeza, até porque o treinador que não tem crédito da diretoria é aquele treinador que trabalha, vamos dizer assim, no fio da navalha. E não é o caso do Zezito. Ele vem trabalhando com toda a liberdade, inclusive com muita dedicação, e eu acredito que o treinador que trabalha num clima dessa maneira não tem porquê, entendeu, estar sob pressão. Então, como tal, eu acredito que o Zezito está tranquilo. Nós sabemos das nossas limitações, como ele também muito bem conhece, e nós não podemos exigir do Zezito aquilo que está além da nossa expectativa e como também da própria expectativa dele. Porque para a gente exigir, a gente teria que ter atletas fora do padrão de uma série D, a qual nós pertencemos. Então, como tal, a gente tem esses jogadores, inclusive contando com muita seriedade e a responsabilidade que a gente tem no final do mês com esses atletas. Então a gente sabe que a nossa folha de pagamento é uma folha pequena, relativamente a tudo aquilo, entendeu, que a gente tem no plantel. A pergunta a seguir seria mais endereçada ao técnico. No entanto, como o senhor vive o dia a dia do time, sabe sem nenhum problema responder. A equipe, na sua opinião, vive uma fase de evolução em todos os setores? Meio campo, a defesa, meio campo, o ataque, tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista de entrosamento em si, da preparação física. A gente sabe que início de temporada é sempre complicado, né? O jogador nunca está 100%, né? E aí? Exatamente. Nós tivemos, antes do nosso primeiro jogo em Belém, nós estávamos com os jogadores praticamente todos naquela pré-temporada, né? E a gente sabe, quando o jogador está numa pré-temporada, nós não saímos, inclusive.
está na pré-temporada, a gente sabe que o jogador não rende aquilo que todos nós esperamos, 100%. Até porque o nosso preparador físico, o professor Jader, é uma pessoa consciente e extremamente conhecedor, entendeu, do ramo, e ele muito bem diz que enquanto a gente estiver naquela fase de exigir do atleta uma pré-temporada, o atleta dificilmente irá corresponder 100% de toda a parte técnica, que ainda se ressente ainda da condição física que ele vem fazendo. Então, quando nós fomos a Belém, houve, assim, vamos dizer, uma rápida paralisação na condição física, para que a gente não pudesse misturar a física com a técnica e o jogo propriamente dito. Então, já nós tivemos todo esse período e agora nós temos também a mesma filosofia usada no jogo anterior, que está sendo usada agora para que os jogadores não se ressintam, entendeu, dessa preparação física que o dia a dia ela vem sendo aplicada. E como tal, a gente suspende um pouco essa parte aí, parte exatamente só para a parte tática e técnica, que é a parte do Zezito. Como eu falei agora há pouco, lá em Belém a torcida compareceu e apoiou o time da casa. O que o senhor espera da torcida do Acre, levando em conta que nos últimos jogos a participação da torcida tem deixado muito a desejar? Olha, Belém é um cenário do futebol diferente de muitos centros grandes, inclusive do Brasil. Proporcionalmente é onde o pessoal gosta mais de futebol, né? A gente leva-se em consideração que os resultados anteriores no campeonato local paraense para o Remo não foram dos melhores. Entretanto, a torcida fanática, como é aquela torcida que acompanha, que incentiva, que grita, e ela se fez presente em um número muito bom. E a gente espera que aqui em Rio Branco, embora não haja esse fanatismo todo pelo próprio futebol, a gente espera que a torcida se faça presente e também incentive e empurre o time, entendeu? Para que a gente possa procurar chegar na fase seguinte. E a gente sabe que tudo isso aí, com a torcida presente, é claro que o time se motiva. E a gente espera que uma torcida grande esteja presente no domingo, no decorrer de Rio Branco e Remo. Uma boa pré-eleção aí pode fazer diferença, né? O senhor que foi jogador de futebol sabe disso, né? Tirar um pouco essa responsabilidade. O jogador não pode entrar em campo com essa carga nas costas, né? Tem que jogar o futebol que sabe e aí, naturalmente, os gols vão aparecendo, vão surgindo, né? Com certeza. O Zezito e o próprio Jade, eles têm essa dedicação, inclusive, não só no momento do jogo, não só antecipando o jogo, como também no decorrer de toda a semana de preparação. Palestras, vídeos de motivação, esse negócio todo é feito no decorrer de toda a semana para que os jogadores se sintam bem à vontade e até motivados, e deixando o lado da pressão psicológica para que eles possam render tudo aquilo que a gente espera no decorrer dos 90 minutos. Agora, o problema é que o Rio Branco não pode nem pensar em tomar gol, né? Porque aí fica mais difícil ainda, ou seja, tem que jogar para frente, mas não pode baixar a guarda totalmente, né? Nós já entramos com um placar adverso, perdendo de 2-0. Se a gente tomar mais um gol, o placar deixa de ser 2 e passa a ser 3. E para nós fica quase que impossível. Sim. Embora no momento seja difícil, mas não impossível, a gente tem que fazer tudo para não tomar gol e, ao contrário, procurar fazer os gols que a gente necessita. O quanto antes, melhor, né? A pessoa começa logo aos 15 minutos, antes dos 15 minutos fizer 1-0, aí entra no jogo, entra na disputa. Com certeza, já o adversário também passa a ser, entendeu, exigido do lado psicológico, o lado psicológico da equipe. Ela partindo para o lado negativo, isso é muito ruim. E como tal, o lado psicológico deles negativo aumenta e o lado psicológico do nosso fator positivo também aumenta. Presidente, eu quero agradecê-lo pela entrevista, parabenizá-lo pelo título do ano passado. O Rio Branco praticamente foi reconstituído, um novo time, né? E conquistou o título em cima de um dos maiores rivais, que foi o Atlético, num jogo dificílimo, onde o Rio Branco saiu perdendo, depois na cobrança do pênalti também saiu perdendo, no final venceu, sagrou-se campeão. Aquele título foi um título, entendeu, que não vamos dizer se no futebol existe milagre, aquele foi um dos milagres do futebol. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que levar em consideração aqueles atletas que tiveram aqui no campeonato regional e na própria Série D,
todos aqueles atletas ficaram impossível da gente tentar trazê-los de volta e contar com seus serviços dentro do futebol, até porque com a estada deles na Série D, ficaram jogadores extremamente valorizados. E, entretanto, a gente sabe que quando se valoriza, o futebol acreano não pode pagar aquilo que os grandes e maiores centros do nosso estão pagando atualmente. Hoje nós temos, exemplo, o próprio Obina, que não teve essas condições de manchar todo o seu futebol. Obina hoje é um atleta que é nível de São Paulo, inclusive o próprio Pão de Açúcar comprou seus direitos federativos. O Obina hoje se encontra com um salário de R$40 mil. Então, para a nossa realidade, não só do Acre, como também da região norte, é quase que impossível a gente contar com o futebol do padrão desse nível de atleta. Mas o Rio Branco, dentro do seu planejamento, vocês fizeram deram uma nova roupagem ao time, enxugaram, né, reduziram despesas, mas conseguiram manter o padrão Rio Branco, né? Os custos foram altos no decorrer do próprio campeonato, dentro daquilo que a gente pegou o clube. Hoje o clube se ressente daquilo tudo que foi deixado, a herança que foram deixadas para que a gente possa resolver apenas em 2 anos, e a gente jamais deveria afastar o Rio Branco do cenário futebolístico, até porque eu acredito que é um clube mais antigo da cidade e com certeza a gente não poderia se ressentir de ter o Rio Branco como representante do próprio futebol acreano e até da própria região norte nossa. E a gente sabe que o Rio Branco é um clube conhecido não só no Acre como na região norte, como também a nível de Brasil. Onde quer que a gente chegue, a gente sempre quando chega se apresenta como Rio Branco Futebol Clube. É um clube que muita gente, talvez todas aquelas que mexem e estão envolvidas com futebol, sempre sabem da história do Rio Branco e sabem muito bem falar sobre o Rio Branco. E levando em conta as nossas condições aqui, econômicas, a realidade do Acre, o Rio Branco está numa posição privilegiada no ranking nacional, né? Levando em conta todas essas desvantagens. Com certeza, inclusive há pouco tempo atrás, há poucos dias, o Rio Branco se encontra, nesses últimos anos, o Rio Branco se encontra juntamente com o Internacional, o clube que mais título ganhou no decorrer desses 10 anos. Então ele é reconhecido e festejado a nível nacional e tem, entendeu, um destaque em tudo isso aí reconhecido, entendeu, pela própria CBF. Eu sei que o tempo está esgotando, mas é importante. A diretoria anterior, o presidente deu muita prioridade ao futebol, como deve ser assim, mas esqueceu totalmente do outro lado, do lado social. O Rio Branco hoje enfrenta uma série de dificuldades. A sede social, por exemplo, encontra-se abandonada. O que fazer agora, presidente? Para recuperar todo esse patrimônio, aquilo que falei história, anteriormente, né? A gente já pegou uma coisa já, não vamos dizer uma massa falida, isso, mas quase, entendeu, nessa situação. E quando nós recebemos tudo aquilo ali, infelizmente nós não temos como gerar recursos de imediato para que a gente possa refazer uma sede, a qual, entendeu, se encontra praticamente desmoronada, totalmente descaracterizada daquilo que quem nasceu há 2, 3 décadas atrás conheceu o Rio Branco. Então, para a realidade atual do Rio Branco, é quase que impossível fazer aquilo, entendeu, que é o carro-chefe dele, que é o futebol, e também, paralelo a isso tudo, tomar conta de tudo que é prioridade também, porque arrumar uma sede, fazer futebol e manter o dia a dia, entendeu, do Rio Branco são prioridades, mas é quase que impossível fazer tudo isso de uma só vez. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Boa sorte no jogo deste domingo. Obrigado. Vamos lá apoiar o Rio Branco para se classificar para a próxima fase. Foi um prazer. Com certeza. Prazer é todo meu, Luiz. Um abraço. Vá ligando, tá? Continue a ligar. 9999-8066, o telefone para você ligar agora, anotar seu telefone, o seu nome aqui pela produção e concorrer a estes 2 ingressos aqui, ó. Tá? Mostra aqui, Boca, mais uma vez, tá? Tá bom aqui, 2 ingressos. Tá aqui, ó. Aqui, 2 ingressos para o jogo deste domingo. Depois do intervalo, eu volto, né? Exatamente, eu volto com o Bloco de Esporte, com a Jane Silva. Tudo sobre o futebol, inclusive o clássico deste domingo entre Rio Branco e Remo. Até já.